é isso aqui, a verdade é essa aqui, irmão. Aqui, ó. Trocaram a fralda, pai, que vocês estavam desse jeito aqui, rapaziada. Vocês estão ligados? A verdade é essa. Então aí aqui, ó. Porque do jeito que o Chico tá falando, parece que o Corinthians fez o melhor jogo da temporada. Muito bem, pessoal. Ontem não deu pro Palmeiras, acabou sendo derrotado por 2-0 aí pro Corinthians, né? O Palmeiras foi bem superior, mas não foi eficiente para conseguir a vitória, né? Ainda teve a falha ainda do goleiro que atrapalhou muito o Palmeiras na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro, né? E a galera do Jogo Aberto. Então bora conferir toda essa análise aqui, o que o pessoal está falando aí sobre o Verdão, sobre as falhas do goleiro aí. E o Everton desceu a lenha, largou o aço, mandou a real aí sobre o goleiro do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora conferir. É isso aqui, a verdade é essa aqui, irmão. Aqui, ó. Trocaram a fralda, pai, que vocês estavam desse jeito aqui, rapaziada. Vocês estão ligados? A verdade é essa. Então aí aqui, ó. Porque do jeito que o Chico tá falando, parece que o Corinthians fez o melhor jogo da temporada. E foi. Melhor jogo da temporada. Não, ele tá falando que deu certo. Não sei o quê. Amassou. Pai, não sei o quê. O cara Alberto não sei o quê. Vocês não tocaram na bola, não. E essa. Gente, o Everton Cabela não Segura a cabeça do falou. Corinthians, segura. Essa aqui foi a fralda que o Denilson terminou o jogo. Everton Guimarães, quero suas considerações. Pra você, quem fez um grande jogo? Quem venceu por 2-0 ou quem começou melhor? Regime forçado. Boa, Denilson. Tem ninguém almoçando agora. Renata, vamos lá. Primeiro, o jogo foi muito bom. Segundo, nós precisamos separar muito bem as coisas. O Palmeiras, multicampeão, do melhor treinador do continente, melhor treinador que já pisou em terras brasileiras. É a minha opinião, respeito quem pensa diferente. Separar isso. Separar também que o Everton tem falhado sistematicamente contra o Corinthians. Uma falha de goleiro juvenil. Isso também precisa separar. Separar que jogar na Arena Corinthians, todo mundo sabe que é embaçado, independentemente da maneira que o Corinthians se encontra. Estamos separando isso também. Separar que o Corinthians ganhou, mas o treinador e o auxiliar, pelo menos para mim, eles não têm tamanho para dirigir o Corinthians. É que ganharam, então hoje a turma poupa e tal, mas eu não acho que eles são suficientes para onde o Corinthians quer chegar. Separando. Agora, uma outra questão, Renata, que nós precisamos destacar aqui. Essa vitória do Corinthians, ela foi das mais importantes dos últimos tempos, nesse derby, por algumas razões. Primeiro, que é uma vitória que antes do jogo eu sinceramente imaginei que fosse improvável, porque o Palmeiras, o foco era o título e o desespero do Corinthians e a organização do Palmeiras em relação ao Corinthians, e treinador de um lado e treinador do outro, que eles não podem ocupar espaço na mesma frase. Olhando tudo isso, improvável. Só que o Corinthians foi lá e meteu um 2-0, incontestável, poderia ter sido até demais. E essa vitória foi tão importante porque, primeiro, livra praticamente o Corinthians do rebaixamento. E segundo, praticamente, se o Botafogo ganhar hoje e abrir 6 pontos com 6 rodadas para o final, praticamente entrega o título ao Botafogo. Então essa vitória foi muito, muito, muito representativa. Muito mais importante do que em algumas que definiram títulos estaduais. Essa foi muito grande, porque dá sobrevida ao Corinthians e faz respirar, pelo menos sair da UTI, e praticamente tira o título das mãos do Palmeiras, o que é raro de acontecer, o Palmeiras passar um ano liso. Então está muito próximo de acontecer. E foi por causa da derrota também, mas principalmente da derrota para o Corinthians. E outra coisa, para encerrar, o Hugo Neneca é um espetacular goleiro. O Corinthians tem que fazer o Pix agora. Onde vai arrumar dinheiro eu não sei. Paga agora e já garante. Pega demais. Falou e disse, eu concordo com tudo, só que o Palmeiras já tem um título no ano, que é o Paulistão, que acho que é sempre importante. Não, é que ele falou que passar liso. Nossa senhora, não, liso não. Agora só tem um detalhe. Ontem, o Abel falou em ineficácia. Só para arrematar o que o Everton falou, que ele foi muito bem. O Palmeiras ontem perdeu 2 missões. Perdeu de encostar no Botafogo, se manter ainda forte nesse título e a chance de afundar o Corinthians lá embaixo. Então, o Palmeiras tinha 2 missões e as duas não aconteceram. E essas 2 missões... Moiou, como diria um amigo meu de Diadema. E as 2 missões o Corinthians fez, né? Que foi tirar o título do Palmeiras e sair da zona do Mas a primeira vez que tá fazendo o programa, né? Não, não é que acabou, mas é que dificultou, é só isso. Tem o recado isso. dela ali, irmão. Ó, quis permanecer no timão
E agora são 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense, Cuiabá e esse clássico, que não é apenas uma vitória. Agora você me entende que há poucos dias, um Grenal, você falou, o que tá comemorando? Tá louca? Vai comemorar clássico, tem que comemorar, porque é muito bom, traz alívio, felicidade, esperança, vontade, confiança, tudo. Quando o Inter ganhou, eu fiz festa em casa, filho. É assim. Agora eu acredito, minha Renata, eu deveria prestar mais atenção no que você fala do que desses cavalos mancos aí que não acertam uma. Eles não acertam uma. Acerta. Por isso que você é the best for one. Não, The acerta. best for one e three competition já é o passado. Agora, three competition for já one. acabou. Você é the best for one. Muito obrigada. Mas aí vem, você sabe que nada é de graça, né? Então, dito isso, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Que jogo! Que coisa mais linda da minha vida. Aquilo ontem, aquela arena ontem, foi um negócio de louco ali. Aquilo lá ressuscita qualquer um. Hein, Denilson? Foi lá, fiz até gol. Ô, Ronaldo. Aquela arena, ela faz... É isso. Essa foi boa. Ela ressuscita até quem nunca jogou bola, vai lá, faz gol. E vai lá, leva a família fica unida. Foi um choro unido ali. Foi uma coisa linda de se ver. Quem esteve lá sabe muito bem o que eu estou dizendo. Arrepiava. E quando saiu o gol, meu Deus do céu. Olha, a paixão. O futebol é isso. É uma paixão que une o torcedor, a bola e seu time. Ontem foram guerreiros. Eles nem quiseram jogar ontem. Eles deram o que tinha e o que não tinha. Meu Deus, até o Torres não dá. Mas ontem deu, né? Deu. Não atrapalhou tanto. Não, e o Garro? Você só joga contra time pequeno mesmo. Ontem ficou dito isso. Que é isso, velho? Só joga contra time pequeno. Menino lindo do papai. Lindo! Ô, Ronaldo, pode dar os recados. Nós andamos pela Arena Corinthians, para a Neoquímica, Renato. É isso. Porque as pessoas vão parando a gente. E assunto ontem era assim, ó. Eu vou assistir um jogo aberto que eu quero saber o que vai acontecer. Jogo aberto, todo mundo. E muita mensagem. Mandaram mensagem pro Denilson também. Mas assim, muitas que eu não posso falar, que é muito carinho com o Denilson, você tá entendendo? Foi. Será que o Denilson provocou ontem um pouquinho? Muito carinho. Acho que não. Não faz nada. Eu acho que sim, porque só Mas essa é a parte falar boa, dele. gente. Se o futebol fosse óbvio sempre, igual, não teria graça. E de vez em quando, não só a melhor equipe vence. Tem que ter vontade, tem que ter confiança, tem que ter paciência, não é? E o Corinthians ontem precisava do resultado e talvez tenha sido, dos últimos anos, um dos principais clássicos para o Timão. Porque ontem, praticamente, se afasta bem da zona do rebaixamento, tira muito mais a chance de título do Palmeiras desse ano. E a torcida fica feliz, confia mais, continua apoiando como sempre fez. E o mais importante foi isso aí que você disse, porque o Corinthians afasta também da zona de rebaixamento e afasta o Palmeiras aí da briga também. Não é que, né? Agora vai ter o jogo hoje do Botafogo com o Vasco, né? Vai ter. E o Corinthians praticamente que ontem foi um título. Só que o Fortaleza grudou no Palmeiras, isso ninguém fala, ficou só a 1 ponto. Mas tem uma vitória a menos, tem vitória a menos no caso. Não é bem assim, gente, o campeonato tá desse jeito, cada rodada tá mudando. Tem que abrir o olho, Sgarbi. Não, tem que abrir o olho até o Inter chegando. O fato, o Botafogo também. Ele Só ainda que, tá acreditando. ele tá com o Inter. Foi bem só Irmão, um. Renato bem prometeu rapidinho. alguma coisa pra você? Tipo, você tá com essa Inter, não sei o que, campeão. Tem um presente, tem um presente. Prometi que ano que vem não ocupa a sua cadeira. Irmão, ela te convidou, você plantou lá, irmão. Ela nem te convidou, você apareceu. Um cafezinho da tarde em tudo e bicão. Você tá de Você sentou no lugar do Ronaldinho Gaúcho no vestiário. Eles têm ciúmes e inveja. Eles têm ciúmes e inveja. Você não foi convidado e você apareceu. Você sentou no lugar do Ronaldinho Ciúmes Gaúcho. e inveja que vocês nunca foram convidados e eu fui. Que isso, Sabe, cara? carteirinha Mas, de gente, sapo. olha só, o Botafogo Carteirinha de sapo. pensando ardentemente na Libertadores e o Palmeiras ficou a semana inteira só treinando, não é ninguém, teve nenhum probleminha, foram pra Fórmula 1, badalaram, tudo mais, não é? Não tava tão tranquilo. E aí vem a segunda-feira e o Corinthians 2-0, é isso? E Rê, falando sério agora, deixando qualquer brincadeira, que a gente brinca bastante, foi uma noite espetacular pro corintiano, né? Claro. O corintiano merecia viver uma noite como essa, nesse ano tão difícil. É um jogo que o Palmeiras, pra mim, demonstra alguma fraqueza, mas é. Que merecia. Uma noite. O corintiano merecia. Irmão, pra mim, o torcedor A corintiano torcida do merecia. Corinthians não deixa Não é de fazer apoiar, mais, é que você é amargurado e seu time faz pacto, não importa pra nada, vai cair pra Série B. Amargurado. Tem mágoa do Corinthians, o Corinthians meteu 5 no seu time. Mas eu tô falando aqui como... Eu sou São Paulo e todo mundo sabe. Mas, pô, uma noite especial pro torcedor.
Qual torcedor esperava assim, um 2-0 contra o Palmeiras? Jogo difícil. O Palmeiras começou a partida muito bem. Demonstra uma fraqueza para mim em relação à defesa. São 7 gols nos últimos 3 jogos. 3 do Juventude, 2 do Corinthians, que é um time que também, em certos momentos, demonstra uma dificuldade ali ofensiva, enfim. E tem que enaltecer um cara que já foi falado aqui, que é muito criticado muitas vezes, que é o Yuri. Porque o Yuri é um cara que as críticas fazem parte, o cara é camisa 9 do Corinthians, e ele sabe disso, né, pô? O cara é camisa 9 do Corinthians. Existe uma pressão numa camisa pesada num time como o Corinthians, claro. Só que é um cara que nunca parou de correr, apesar das críticas. Mas o Ramon é mais criticado. O Ramon escala mal, mexe mal e ganha o jogo. Ah, mas Ronaldo, pelo amor de Deus, se não criticar o Ramon, vai criticar quem, né? Mal, e o Yuri deu a volta por cima no Corinthians, fazendo gols importantíssimos, e é um cara que tem que ser enaltecido. Essa é a minha opinião, Rê. Porque a pressão em algum momento não era contra o time do Corinthians. Ele era o bode expiatório, era apontado como o problema do Corinthians, dito por muita gente. Muita gente. Teve aquele meme que até hoje rola dele caindo no gramado sozinho, coisas assim. Então ele foi ridicularizado. Ontem ele deu uma entrevista para uma concorrência e disse que ele tem psicóloga, que ele tá com uma ajuda, porque realmente entraram na mente do cara de um jeito. Agora, Chico Garcia, diga, Renata, foi um jogo inesperado, pode-se dizer assim, pode, porque claro. O Palmeiras entra como favorito e o Corinthians esperou, deu espaço para o adversário, viu o goleiro Hugo brilhar, mas na hora certa foi lá e fez 2 gols. E foi inesperado também, porque eu não imaginava que ele fosse voltar aos 3 zagueiros. Esse sistema ele funcionou em vários momentos da temporada, até nas Copas, inclusive. Só que quando ele começa a ganhar mais peças do meio para frente, especialmente ali no meio de campo, Alex Santana, Bidon, Charles, Martins, quando ele começa a ter mais opções, Garro, Coronado, eu pensei, poxa, você vai usar um sistema de 3 zagueiros, você vai ter que tirar um jogador do meio. E ontem, contra o Palmeiras, esse era o risco. Você bota 3 zagueiros, o André Ramalho acho que cresce num sistema mais protegido, mas ao mesmo tempo, você tirando um cara do meio, você permite com que o Palmeiras, no seu setor onde ele é melhor, tenha mais a bola. E o Palmeiras, ele joga bem dentro ou fora de casa, de qualquer maneira, né? Tanto que ele começou o jogo sendo o protagonista. E o Corinthians ficou retraído. E ele correu riscos, né? Eu não sei se eu concordo com a escalação, porque deu certo. A estratégia deu certo. Mas com 15 minutos podia estar 2-0 pro Palmeiras, se não fosse o goleiro Hugo. Só que aí depois, com os 2 laterais que também me surpreenderam, o Hugo pela esquerda e o Mateuzinho na direita fizeram um grande jogo. O Martins, que eu vinha criticando pelos últimos jogos, fez um jogo absurdo. E aí o Ramon, que tem errado em escalações e substituições, ontem ele fez a leitura correta. Claro, ele já estava com 1-0 no placar, mas aí o que ele faz? O André Ramalho sente, ele puxa o Ranieri, que é um híbrido. É um cara que volta para ser terceiro zagueiro e joga no meio também. Um híbrido, gostei, boa! Não, mas ele joga na defesa e na volância. O Martins jogou pra caramba. Chico, e aí, o Memphis Depay, que ontem não fez um bom jogo, mas o que ele faz? Ele puxa a marcação e dá campo pro Yuri. E o Palmeiras atacando oferece o campo pro Yuri. E é tudo que o Yuri precisa. O Corinthians realmente foi muito mais eficiente. E o Palmeiras ainda viu a colaboração do Everton, né, goleiro? Mais uma, hein? Com falhas individuais. O Palmeiras ontem no segundo tempo, depois do segundo gol, morreu em termos de erro de passe, falhas individuais, esmoreceu. E isso é mérito Irmão, do é o Corinthians. seguinte, tá vendo isso aqui, pai? O que é isso? Olha aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é a fralda. Você tirou e Que o não deu corintiano tempo de tava se lavar? usando. Essa fralda que o corintiano usou no primeiro tempo inteiro. Você não deu tempo de Aqui, se ó. lavar, foi? Aqui, ó. Essa é a fralda que o Chico Garcia tava usando. Tava usando mesmo. Essa é a fralda que o Ronaldo Giovanelli tava usando. Essa é a fralda. Essa aqui no... Essa do Pra você tá segurando assim, é sua. eu vou te livrar dessa aí, gordinho. Gordinho, vou te livrar dessa daí. E essa daqui... É a fralda que eles terminaram o jogo. É verdade. Aí, Então, essa é a verdade. O Chico negócio de híbrido. Então é isso aí, né, rapaziada? O Palmeiras perdeu uma grande chance ali de colar no Botafogo, acabou perdendo uma partida que o Palmeiras não jogou mal, jogou bem no meu ponto de vista, mas por causa de falhas aí acabou levando a derrota para casa aí, né, deixando de pontuar. E agora a missão do Palmeiras aí é secar o máximo aí o Botafogo para continuar vivo na briga do Brasileirão. Se o Botafogo ganhar hoje, vai complicar bastante essa corrida aí pelo título do Brasileirão, né? Então foi uma derrota realmente que o Palmeiras não estava esperando, né? Principalmente pela fase do Corinthians. Mas o Corinthians não fez uma grande partida, mas ele conseguiu ser mais eficiente que o Palmeiras. O Palmeiras perdeu muitas chances de gols aí, então poderia ter logo no primeiro tempo ali, ter abrido uma vantagem aí de pelo menos 2-0, né? Então no segundo tempo a partida ficou um pouco mais equilibrada e o Corinthians conseguiu encontrar os gols aí, que acabou ajudando indiretamente aí
na corrida do rebaixamento, né? E atrapalhando o Palmeiras aí na briga pelo título, né? Então, com essa vitória, o Corinthians foi para 38 pontos. Tá ficando bem distante ali da zona de rebaixamento. Né? O Atlético Paranaense ali é o primeiro do início da zona de rebaixamento ali. Então, tá com 34. Já tem 4 pontos de diferença. Então, o Corinthians, essa vitória ajudou muito o Corinthians, né? E o Palmeiras, se o Botafogo ganhar hoje, vai ficar difícil aí conseguir esse título aí do Campeonato Brasileiro, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Quem foi que é o pior da partida ali do Palmeiras, que atrapalhou, que acabou dando essa vitória aí pro Corinthians, né? Que nem jogou tanto, mas conseguiu ser eficiente e o Verdão saiu derrotado. Galera, eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!